de Jesus Cristo. É um prazer enorme estar mais uma vez aqui nessa casa de luz, recebendo os irmãos que principalmente estão chegando hoje. É uma satisfação muito grata para nós aqui no Espiritismo, saber que a cada dia a nossa seara aumenta, cada dia mais irmãos vêm buscar esse conforto nessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Principalmente pelo fato de nós sabermos que o Espiritismo não promete milagres, que o Espiritismo não promete acabar com as nossas faltas, fazer com que da noite para o dia a gente abandone tudo aquilo que a gente tenha que sofrer e que a gente passe a viver uma vida só de maravilhas. O Espiritismo explica para a gente que nós vamos sim ainda passar por algumas dificuldades e que nós vamos aqui na nossa casa espírita, no nosso centro, junto à doutrina maravilhosa deixada pelos Espíritos, nós vamos nos preparar para poder passar pelos sofrimentos que precisamos. E nós vamos, acima de tudo, aprender qual é a receita de nós diminuirmos a cada dia esses nossos sofrimentos. Então sejam bem-vindos, meus irmãos que começam hoje. Aos irmãos que já são da casa, muito obrigado pela oportunidade de receberem aqui mais um estudo nessa noite de hoje. Muito obrigado pela paz, pela boa energia que eu sei que cada um de vocês aqui contribui, porque o Centro Espírita, ele só existe por conta da soma da energia de cada um de vocês, do pensamento positivo que cada um de nós emana para que essa casa aqui tenha essa paz e tenha essa luz maravilhosa. Então não tenham dúvida nenhuma que cada um de nós é um desses elos bem fortes dessa corrente que nunca irá arrebentar enquanto nós mantivermos o nosso pensamento em Deus, enquanto nós estivermos com a nossa paz, com o nosso pensamento somente no bem e na caridade. E na noite de hoje, a gente vai falar sobre um tema bastante delicado, que é a questão dos falsos profetas e dos falsos cristos. Eu falo que é delicado porque normalmente a gente acha que esses falsos profetas só existem na religião dos outros, que esses falsos profetas só existem no mundo encarnado, e a gente acaba esquecendo um pouquinho que tem também muitos falsos profetas no Espiritismo encarnados junto conosco. A gente esquece de perguntar se nós, em algum momento da nossa vida, não somos também, ou não fazemos às vezes, dos falsos profetas. E aí, quando nós iniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que é o capítulo da nossa noite, a gente vê que tem muita coisa ainda pela frente, que a gente ainda precisa aprender muito, que a gente ainda precisa se burilar bastante para poder conseguir chegar a de fato falar assim, olha, hoje eu sei que eu não sou mais um falso profeta. Porque por enquanto, na maioria das vezes que a gente se depara com uma situação difícil, a gente acaba cometendo alguns deslizes, a gente acaba falando mal do nosso irmãozinho, a gente acaba sendo maldoso, a gente deixa de ser caridoso, a gente é egoísta, a gente usa muitas das vezes o evangelho que a gente aprende, que é só amor, a gente usa esse evangelho para poder beneficiar, para poder tentar impor as nossas ideias. Então é isso que a gente vem fazer aqui hoje. Nós viemos estudar para poder saber qual é a nossa parte dentro disso tudo e para poder entender quem são realmente esses falsos profetas. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, eu coloquei lá quem são os cristos e quem são os profetas, porque muito se fala de falsos profetas, de verdadeiros profetas, mas quem são eles de fato? O que era a concepção dessa palavra quando Jesus, lá no seu evangelho, escreveu através dos evangelistas, Marcos, Mateus, quando escreveram dos profetas, o que é que aquilo ali queria dizer? Como reconhecer um falso profeta? Será que a gente já está preparado? Será que nós já estamos preparados para reconhecer um falso profeta? Ou a gente vai ir repetindo os ensinamentos e os atos dos falsos profetas? Somente existem falsos profetas no plano material
qual é a missão dos verdadeiros profetas? Quais são os caracteres, as características do verdadeiro profeta? Quando surgiram esses falsos profetas? Foi agora, na atualidade? E no final a gente vai fazer essa pergunta, cada um de nós, será que de tudo que a gente estudou na noite de hoje, de tudo que a gente viu do Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou um falso profeta? Eu posso dizer que eu estou livre disso, eu ainda preciso melhorar um pouquinho para eu sair dessa característica de falso profeta? Porque muitas vezes a gente fala, olha, eu vou ao centro espírita e as pessoas nos têm como sendo representantes do espiritismo. Porque nós viemos aqui e a gente sai da nossa casa e fala para o nosso vizinho que passa, onde você vai? Ah, eu vou ao meu centro espírita. E devemos falar assim, com muito orgulho. Vou ao meu centro espírita, vou estudar, vou tentar me tornar um ser humano melhor. Só que aquilo ali faz com que nós sejamos a referência do espiritismo. E aí, num determinado momento, quando chega a primeira prova, quando acontece alguma coisa, alguma situação difícil, se a gente vai lá e fala mal do nosso próximo, se a gente vai lá e perde a nossa paciência, como é que fica isso tudo? Será que é exatamente o que o Espiritismo espera de nós? Ou melhor, será que é o que nós devemos fazer na nossa vida? Será que isso está de acordo com a nossa evolução? Então, durante o tempo todo, a gente tem que perguntar isso. Nós não podemos simplesmente repetir todos os atos, tudo aquilo que a gente vê falarem, sem meter aquilo ao crivo da nossa razão. Durante algumas palestras que eu assisto de alguns colegas, certa vez eu ouvi um amigo falar de um exemplo do centro espírita que ele frequentava. Nesse centro espírita, no momento do passe, todos os irmãos, como é em todo o centro espírita, os irmãos trabalhadores saíam do salão e iam lá para a salinha de passe e se preparar para dar aquele passe. E esses irmãos se preparavam, faziam a sua oração, entravam naquele contato com Deus e chamavam os irmãos para o passe. Até que chegou num determinado dia e uma irmãzinha estava com um problema no pé. Ela tinha tido um acidente com o pé e estava com o pé um pouco inchado. E aí ela não conseguia calçar sapato e ela foi descalça. A partir daquele dia que ela foi descalça, todo mundo olhou para ela e falaram, olha, será que é uma nova orientação do centro espírita? E naquele dia todo mundo tirou o sapato. Eis que, a partir daquela data, todos os passes naquele centro espírita passaram a ser feitos por médiuns sem os calçados. Porque a irmã, lá num tempo atrás, estava com o pé doendo e precisou fazer sem um sapato. E a partir daquele momento, todo mundo repetiu. Se vocês forem observar, a gente tem uma série de exemplos desses na nossa vida, que a gente simplesmente repete, sem nem parar para pensar o porquê daquilo ali. Por que será que eu estou fazendo isso? Será que isso está de acordo com a doutrina espírita? Será que isso está de acordo com a minha consciência, com os ensinamentos? Então, por isso a importância de nós estudarmos o tempo todo, de nós tentarmos o tempo todo praticar a nossa doutrina dentro dos ensinamentos que os Espíritos deixam para a gente. E quem são esses profetas? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo para a gente, ó, diz-se de todos os enviados por Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, os profetas, assim que esse termo foi falado lá por Jesus, ele queria dizer justamente daqueles homens que são enviados por Deus, que são enviados pela espiritualidade superior, para poder nos ajudar, para poder passar os ensinamentos. Só que, num determinado momento, alguns profetas começaram a fazer umas previsões do futuro. E essas previsões do futuro, como sempre, né, toda essa nossa repetição, a partir daquele momento, começou-se a considerar profeta somente aqueles que faziam previsões do futuro. Então a palavra profeta deixou de designar esses homens enviados por Deus, que alguns deles até faziam sim algumas previsões, mas
passou a ser designado por profeta somente aqueles que faziam as suas previsões. E a partir do momento que eu faço isso, eu começo a entrar num campo muito perigoso. Por quê? Porque para ser profeta, então, começaram a perceber que tinham que fazer previsões. E aí, num determinado momento, aqueles espíritos encarnados, e a gente vai ver lá na frente também que os desencarnados fazem isso, e aqueles espíritos ainda sem muito conhecimento, sem muita luz, sem muita moralidade, começaram a fazer previsões do futuro para poder se dizerem profetas. E a partir dali, começaram a ter aquelas pessoas que faziam essas previsões como profetas e começaram a seguir esses seres. Só que muitos deles não eram verdadeiros profetas. Muitos deles usavam isso, exploravam a credulidade dos homens para poder usufruir daquilo ali pela sua ambição, pela sua inveja de que os outros tinham mais ou menos poder. Então eles precisavam se utilizar daquele meio para poder angariar poder para si, para poder serem reconhecidos como alguém mais importante do que os seus semelhantes. Assim começou tudo. Isso foi antes de Jesus. O profeta Jeremias, há muito tempo atrás, já nos advertia. Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Já nos advertia sobre o cuidado que deveríamos ter com esses falsos profetas, que o tempo todo iriam surgir durante a nossa vida. E hoje a gente vê isso mais do que nunca, né? Porque nós vivemos num momento de muita transição, de muita perturbação, e a cada dia mais surgem esses homens se dizendo, eu sou profeta. Caso vocês não se lembrem, a gente vai relembrar agora, vai reavivar a nossa memória. Há um tempo atrás apareceu um tal de Henri Cristo, que ia na televisão se dizendo Jesus, se dizendo o próprio Cristo. E várias pessoas acreditavam naquilo. Chegaram um absurdo, esses dias eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo Franco, chegaram um absurdo de um dia, o Divaldo estar lá numa determinada cidade e um mensageiro falar com ele para poder requisitar que ele fosse até o Henri Cristo. Ele perguntou, mas por que eu devo ir lá? Você deve ir lá porque o Cristo está te aguardando para te dar determinadas ordens. E o Divaldo olhou, mas quem é esse Cristo que quer me dar ordem? Não, esse é o Cristo. E ele, já sabendo quem era, porque já tinha ouvido e visto na televisão, em diversos locais, falou, olha, esse não é o meu Cristo, porque o meu Cristo, ele me inspira. O meu Cristo, ele não precisa sair por aí falando que é Cristo. Se a gente perceber, de verdade, todos esses grandes espíritos, esses grandes seres de luz que passaram pela terra, nenhum deles se disse profeta, se disse Cristo. Todos eles eram reconhecidos através de suas obras. Então, quando a gente vê Chico Xavier, por exemplo, viveu a vida inteira dele naquela situação bastante humilde, numa casinha lá, bastante pobre, e ele poderia ter tido a casa que ele quisesse, a riqueza que ele quisesse. Ele é um dos maiores autores, se não o maior autor de livro. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Se ele quisesse ter recebido os direitos autorais desses livros, ele teria sido um dos maiores milionários que a gente teria conhecido até hoje. Mas jamais ele colocou a mão em um centavo daquilo. Tudo aquilo foi sempre para caridade. Então, assim é que nós reconhecemos os verdadeiros profetas, esses verdadeiros espíritos de luz que vêm até a terra. São esses espíritos que não precisam falar por aí, olha, eu sou um profeta, olha, eu sonhei e descobri que vai acontecer tal coisa no próximo ano. Os verdadeiros profetas, eles não precisam falar que previram alguma situação que vai acontecer, normalmente catástrofe, né? Quando prevêem alguma coisa, olha, o mundo vai acabar. Ninguém prevê que vai ficar uma maravilha, ninguém prevê que nós vamos ter um mundo melhor, sempre vai prever o fim do mundo, sempre vai se prever um terremoto, vai se prever que vai cair alguma coisa, ou que nós vamos, de alguma forma,
ter problemas na nossa vida. Jamais a gente vê esses falsos profetas prevendo coisas boas, porque não trariam tanto ibope para eles. Eles precisam de ibope, eles precisam mostrar coisas que de fato impactam as pessoas. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então isso aqui está lá no nosso evangelho, foi falado por Jesus, transcrito através de Mateus, um dos evangelistas, e desde aquela época ele já nos informava que haverá, durante todos os tempos, esses falsos profetas. E como a gente reconhece, é através dos milagres, não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não opera. Então o Espiritismo, ele tirou tudo do campo do miraculoso, tudo do milagre. Quando alguém fala para a gente, olha, eu vou em tal centro porque lá se faz milagre, podem ter certeza, não é o centro espírita, não é um centro que está pregando a doutrina, porque a doutrina justamente nos ensina que não existem milagres. O que existem são alguns fenômenos que foram utilizados por esses espíritos sem muita luz, por esses espíritos que queriam ludibriar as pessoas e faziam os atos ainda não conhecidos. Por exemplo, se a gente pegar um cidadão que viva, ainda existem pessoas que vivem completamente isoladas da sociedade. Se a gente pegar essa pessoa completamente isolada da sociedade e mostrar a comunicação através de um celular, ou se nós nos imaginarmos há um tempo atrás, em que nós não conhecíamos o celular, e alguém falar para você do celular, aquilo ali vai parecer um milagre. Olha, duas pessoas se comunicando a longas distâncias. Então, tudo que os falsos profetas faziam, esses milagres, esses prodígios, nada mais era do que explorar esse conhecimento que eles tinham e que muitas pessoas não tinham. Lógico, vão pagar caro por isso, a gente precisa fazer uma oração por eles. Em momento algum, a gente tem que ver alguém que a gente perceba que se encaixe como falso profeta e ficar revoltado com aquilo, falar impropérios para aquela pessoa. Muito pelo contrário, a gente precisa sempre fazer orações por aquelas pessoas, porque a gente sabe que elas estão completamente fora do caminho do bem. E a gente sabe que elas vão acabar pagando por ali. Então a gente precisa tentar ajudá-los. Quando surgiram esses profetas? No Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que em todos os tempos homens houve que exploraram em proveito de suas ambições e de seus interesses. Então, todo o tempo, desde antes de Cristo, já existiam esses homens que exploravam a credulidade, que exploravam as pessoas que não conheciam determinados fenômenos, para poder se utilizarem disso e angariarem poder, angariarem dinheiro e etc. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente pensa em falso profeta, a gente logo leva, para o lado de outras religiões. Inclusive, isso é uma das formas de nós descobrirmos. O que eu vou falar aqui agora é importante que a gente entenda. E a gente não pode fugir desse assunto. Todas as vezes que alguém se utiliza de uma religião qualquer para poder solicitar dinheiro, para poder ficar rico às custas da fé alheia, isso é um falso profeta. Só que, na verdade, o que a gente não percebe, muitas das vezes, é que isso também existe com muitos ditos espíritas. A gente vê, não só nas outras religiões, a gente vê na nossa religião o tempo todo, nos muros, pai fulano de tal, se diz espírita e diz que traz a pessoa tal em tantos dias por um mero pagamento, quantia em espécie, em dinheiro. Então, todas as religiões, não há aqui como a gente falar que religião A ou B é a que traz falsos profetas. Em qualquer religião existem os seres humanos. E nós, seres humanos falhos, que ainda somos, muitas das vezes a gente usa a nossa religião para poder ganhar poder, para poder ganhar dinheiro
e etc. Lá na frente a gente vai sofrer as consequências disso, mas muitas das vezes a gente não consegue nesse momento perceber isso. E quando a gente começa nesse caminho de tentar utilizar as coisas sagradas, tentar utilizar o ensinamento religioso para poder angariar fundos, para poder cumprir com a nossa ambição, para ganhar dinheiro e etc., o que começa a ocorrer? O que a gente aprende aqui no Espiritismo? A gente começa a entrar numa vibração tal que a gente começa a atrair os espíritos superiores ou inferiores? Inferiores. E aí acontece um fenômeno chamado o quê? Obsessão. Então nós iniciamos um chamamento, uma invocação, uma evocação desses espíritos que são daquela forma, que querem também explicar coisas erradas, que querem também ensinar absurdos, que querem aproveitar do próximo, que querem se aproveitar da religião para poder conseguir bens materiais e etc. Então é muito importante que em cada momento na nossa vida, a gente não fique olhando para a atitude do nosso próximo, que a gente olhe para a nossa atitude. Será que a gente não usa isso também para que nós sejamos esse falso profeta? Será que em nenhum momento da nossa vida a gente usa a nossa religião para isso? Porque descobrir o nosso erro é muito melhor do que no nosso próximo, porque o nosso erro a gente pode mudar. A gente não pode mudar o erro do nosso próximo, mas o nosso a gente pode. E via de regra, quando nós descobrimos o erro dos outros, nós estamos julgando e vamos ser julgados exatamente da forma que estamos julgando. Então, nós precisamos principalmente, e esse talvez seja o grande sentido de nós estudarmos esse capítulo de falsos profetas, nós precisamos de verdade nos observarmos e verificarmos se em um determinado momento eu estou pregando a verdade ou se eu estou pregando a mentira. Porque cada um de nós aqui tem essa capacidade, tem a capacidade de usar o que já aprendeu para poder fazer o bem ou para fazer o mal, para poder levantar as pessoas ou para destruir. Nós precisamos utilizar o nosso conhecimento, que cada um já absorveu, para poder fazer o bem, para poder ajudar as pessoas. Não creais em todos os espíritos. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Essa categoria é a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Então, quando a gente estuda lá no livro dos Espíritos a classificação dos espíritos, a gente aprende que um deles está lá, que são os pseudo-sábios. São os espíritos mais perigosos, são os que mais conseguem nos prejudicar, porque são espíritos que, via de regra, têm um determinado conhecimento intelectual, eles conseguem, de certa forma, manter um discurso intelectualizado, conseguem manter um discurso com certa coerência, e com essa coerência, com essa inteligência que eles têm, eles acabam nos arrastando a segui-los. E quando a gente inicia essa nossa, vamos dizer assim, junção com esses espíritos, eles começam a mostrar para que de fato eles vieram. Então os espíritos nos explicam que a gente sempre tem condições de descobrir se o espírito que está se comunicando, ele é de fato um espírito de luz ou se ele é um pseudo-sábio, um espírito enganador. Porque na maioria das vezes a gente se deixa iludir porque nós não percebemos ou não prestamos atenção nas nuances. Esses espíritos, num momento ou no outro, eles vão deixar escapar um pontinho de orgulho, eles vão deixar escapar um pouquinho de inveja, eles vão tentar nos enviar para cometer algum erro com os nossos irmãos, eles não vão inspirar 100% do tempo de bondade. Então, se nós observarmos cada uma das suas palavras, a gente consegue perceber se esses espíritos são ou não espíritos de luz.
Kardec nos ensina que é preferível que a gente rejeite 10 verdades do que a gente aceite uma mentira sequer. Então a gente não pode pegar uma comunicação de espírito, simplesmente achar que aquilo ali é a coisa mais importante do mundo, sem submeter aquilo ali ao crivo dos nossos colegas, porque essa é uma das formas de fascinação. O que os espíritos pseudo-sábios normalmente fazem conosco? Normalmente eles nos fazem afastarmos-nos do nosso convívio com o nosso próximo. Então eles começam a dizer que a gente tem que se afastar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se afasta, a gente fica com uma facilidade maior para que a gente oferece uma facilidade melhor ou maior para que eles consigam aumentar ainda mais essa obsessão e essa fascinação. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, não se afastar da nossa casa espírita, sempre perguntar a opinião dos nossos irmãos, para que a gente não seja levado a falsos entendimentos, para que a gente não ache que aqueles espíritos ali estão nos inspirando. Então, se num determinado momento a gente recebe uma inspiração, uma comunicação qualquer de um espírito que nos fala, olha, a partir de hoje você não precisa mais ir no centro espírita, porque você já tem conhecimento suficiente para você, a partir desse momento, seguir sua trajetória sozinha. Vocês acham que esse espírito é um espírito de luz? A partir desse momento, você não precisa mais fazer a caridade, porque você já chegou num ponto que você já é um espírito tão importante, tão perfeito, que não tem dívida mais nenhuma. Então, como você não tem dívida nenhuma mais, você não precisa mais fazer a caridade. Será que esse espírito é um espírito de luz? Não. Então, via de regra, as comunicações que nos fizerem nos afastar do convívio dos nossos irmãos, as comunicações que sugerirem que nós devemos diminuir ou que nós devemos abandonar a caridade, aquela que nos sugere que nós somos melhores do que o nosso próximo, e o tempo todo a gente é sugerido nisso. Tem sempre uma passagem evangélica que fala para a gente sobre as formas de fascinação. Uma delas, eu me recordo, que foi contado um caso em que um espírito obsessor queria muito acabar com a vida de um determinado irmão. E esse irmão era um irmão assíduo, era um religioso, não me lembro agora qual era a religião dele, se era espírita ou não, mas ele era um irmão religioso que sempre estava ali ajudando a casa dele. E aí aquele espírito tentou fazer de tudo para destruir aquele irmão. Tentou acabar com a vida dele de todas as formas. Então iniciou pelo emprego dele, começou a criar intrigas e inspirar maus pensamentos durante o trabalho dele, nos colegas dele, no chefe dele, para que ele perdesse aquele emprego. E tanto fez aquele espírito obsessor que conseguiu fazer com que aquele irmão perdesse o trabalho. E ele ficou muito mal, sem ter nem condições de sobreviver, materialmente falando, e conseguiu seguir a sua vida, continuou dentro do seu caminho religioso, continuou praticando bem, continuou ajudando o seu próximo, continuou confiante com aquela fé inabalável que ele tinha em Deus, sabendo que se aquilo aconteceu, alguma coisa, algum propósito tinha na vida dele. E aí esse espírito obsessor não desistiu, foi lá e começou a atacar a saúde daquele irmão. Então começou a drenar as suas forças físicas, fazer com que ele pouco a pouco ficasse doente, até que ele caiu adoecido. E quando ele estava num dos momentos de maior dificuldade na sua doença, aquele espírito obsessor percebeu que a fé dele aumentava cada vez mais. E quanto mais ele ficava doente, mais aquele irmão falava, meu Deus, me ajuda. Eu preciso de você, meu Deus. Só com Deus eu consigo sair dessa. E a fé dele aumentava ainda mais, aumentava ainda mais. E aquilo ali foi se repetindo durante vários atos da vida dele, até que ele conseguiu fazer com que ele brigasse com seus parentes, afastou e aumentou ainda mais a fé dele. Ele acreditava
que sem fé ele não conseguiria reconciliar. E a fé dele foi tão forte que ele conseguiu se reconciliar com seus parentes. Até que num determinado momento, um outro espírito obsessor mais inteligente do que aquele, falou para ele: olha, você é um obsessor meio bobão. Porque quanto mais você inspirar dificuldade na vida desse nosso irmãozinho, mais você vai fortalecer a fé dele. Faça o contrário. Inspire prosperidade. Inspire poder na vida dele. Mexa todas as suas ferramentas para que esse irmão tenha poder. E assim aquele obsessor aceitou o conselho de um outro obsessor mais experiente do que ele e começou a fazer de tudo para que a vida daquele ser humano começasse a ter muito poder. E ele começou a ter poder. Ele começou a se destacar no seu trabalho, a assumir posição de liderança, de gerência, de diretoria, até que chegou num determinado momento, ele estava se achando tão importante, tão imponente, que ele falou: a partir desse momento eu não tenho mais tempo para ir à minha religião. Ademais, independente de eu ter ou não tempo, eu estou numa situação tão boa da minha vida que eu não preciso mais da minha religião. E aquele obsessor conseguiu fazer o que ele queria o tempo todo, que era afastá-lo do seu contato com Deus, do seu contato com a sua religião. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses espíritos pseudo-sábios, porque são espíritos que, via de regra, eles vão usar todas as ferramentas para nos obsidiar, para nos inspirar, e eles vão tentar de todas as formas. Então, se num determinado momento a gente começar a perceber que nós estamos passando por diversas necessidades na nossa vida, aquele é o momento de nós nos apegarmos ainda mais à nossa fé. Porque se até um determinado nível da minha vida de sofrimento eu consegui ir relativamente sozinho, ou eu acho que fui sozinho, chega um determinado momento que eu não consigo mais. Aquele é o momento de eu falar: olha, meu Deus, até aqui eu tentei. A partir daqui eu não consigo mais. Por favor, me carregue. E se por outro lado também eu perceber que as coisas vão indo bem, que as coisas relativamente, porque são relativas, que a vida material é só uma parte para mim, mas que eu percebo que a minha vida material está ficando plena, está ficando tudo bem, eu estou com saúde, a minha vida anda me dando uma estabilidade financeira e etc. Saúde, emoção, tudo que eu acho que está, vamos dizer assim, que eu tenho de necessidade, está indo bem, tomem muito cuidado também. Nós devemos tomar, porque essa também é uma das formas que esses espíritos pseudo-sábios se utilizam para nos tirar do nosso caminho. Eles nos levam ao poder, nos levam a situações de destaque, para que nós nos achemos melhor do que o nosso próximo. No momento que eu me achar melhor do que o meu próximo, acabou. Eu acabei de dar a brecha que ele precisava para poder entrar no meu pensamento, para poder fazer uma comunhão perfeita comigo, porque isso é exatamente o que ele acha. Esses espíritos, eles se acham melhores do que os outros, e a partir do momento que eu começo a me achar melhor do que o meu próximo, eu começo a entrar na mesma vibração que eles. Então, se por um lado o sofrimento extremo é algo que pode nos tirar do nosso caminho, porque pode suscitar revolta, pode suscitar desinteresse, a gente pode achar num determinado momento que Deus não está conosco, porque nos deixou sofrer tanto. Por outro lado também, ficar tudo às mil maravilhas, muitas das vezes também consegue nos tirar, é uma situação que também consegue nos tirar do nosso contato com Deus. Por isso sempre aquela advertência de Jesus: orai e vigiai. Sempre, todos os momentos da minha vida que eu deixo de vigiar, é uma porta aberta para esses espíritos hipócritas, enganadores, orgulhosos e
pseudo-sábios. Esses espíritos, eles vão aproveitar todas as oportunidades que nós os dermos. E os verdadeiros profetas, quais são as características deles? O verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, todas as vezes que a gente observar um espírito de luz, a gente vai poder verificar que aquele espírito ali, ele não se diz mais evoluído do que ninguém, ele não se diz superior a ninguém, simplesmente o que ele faz é obrar no bem, é fazer o bem o tempo todo, é praticar a caridade, é pensar no seu próximo acima de qualquer coisa, independente de religião, independente de crença, independente de nível social, porque isso também é uma dificuldade que a maioria de nós tem para entender. Muitas das vezes a gente acha que, olha, eu não tenho condição financeira para ajudar os meus irmãos. Se eu tivesse uma vida um pouquinho melhor, eu ajudaria todos que eu pudesse. Quantas pessoas a gente não vê que passam a vida inteira falando assim, olha, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir um asilo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou reformar todo o GEB. O GEB vai ser impregnado da melhor tinta que possa existir nesse mundo. Eu vou botar uns bancos confortáveis aqui nesse GEB. Vai ficar uma maravilha. Vou abrir a creche lá embaixo para as crianças necessitadas poderem vir ao GEB enquanto suas mães trabalham. Quantas pessoas não acham que só podem fazer esse bem se ganharem na Mega Sena, ou se conseguirem mudar a sua vida materialmente falando, quando na verdade as oportunidades de caridade elas se apresentam todos os dias na nossa vida. Não há um dia sequer que a gente não tenha chance de fazer o bem. Quer um exemplo? Nós vamos comprar no supermercado. Quem é que faz compra no mercado? Todo mundo, né? Então todo mundo tem chance. Quando a gente vai fazer a compra no mercado, várias vezes a gente passa e vê diversas pessoas na fila. Uma passa, não dá sequer bom dia ao caixa que está lá. Outra passa, não dá sequer boa tarde. E a gente vê determinadas vezes aquele ser humano que está ali por detrás daquela máquina, registrando as nossas compras, em aflição. E às vezes só o que aquela pessoa precisa é que a gente dê uma boa noite. Mais nada, um sorriso. Que a gente chegue ali e faça uma brincadeira qualquer uma que seja, que tire um sorriso daquela pessoa. Às vezes isso vai mudar a vida dela. Às vezes isso vai mudar a noite dela. Muitas das vezes ela não consegue desabafar e você dá um sorriso e ela desabafa. Isso acontece com a gente. Todos que experimentarem fazer isso, dar uma boa noite, um bom dia e dar um sorriso, vão ver que muitas pessoas só esperam isso para poder desabafar. E a gente dá um bom dia, dá um sorriso, a pessoa fala bom dia e começa a desabafar. Puxa, mas o meu patrão hoje acabou comigo, porque eu tinha que fazer tal coisa, e ele mandou eu dobrar, e fulana faltou. Isso é um absurdo, e a pessoa começa a desabafar contigo. E olha a oportunidade maravilhosa, você fala, poxa, mas aproveita a parte boa. Se fulana faltou e você tem que dobrar, já é algo horrível, pelo menos aproveita para ganhar sua hora extra. E se ela faltou e você ficou, pensa na parte legal também. Quantas pessoas não estão sendo cortadas? Ah, está sendo cortado um monte de gente. Pois é. Você acha que vai ser cortado quem falta ou quem vem todos os dias trabalhar? É verdade. Então a gente sempre tem uma maneira de conversar com as pessoas. Ou se a gente não consegue conversar, pelo menos ouvir. Muitas pessoas só querem desabafar. Então, fazer o bem não é só para aqueles que têm dinheiro. Não é só para aqueles que possuem tempo. Não é só para aqueles que possuam, capacidade de falar. Fazer o bem é para qualquer um. Em todas as situações da nossa vida. Eu só dei um exemplo
Mas se a gente sair do GEB aqui agora, a gente vai encontrar uma oportunidade. Sabe qual é a oportunidade? Todos nós aqui somos anjos. Aqui ninguém briga um com o outro. Dentro do centro espírita, a gente não briga, a gente não vê ninguém xingando, mas a gente sai do GEB de carro. A gente pega o nosso carrinho, quando vira a primeira esquina, vem aquele cidadão com um pouco menos de educação no trânsito e fecha a gente. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente esquece que é espírita, esquece que é evangélico, esquece tudo que a gente aprendeu de Jesus e fala aquela palavra bastante meiga para o nosso próximo, né? Cada um tem a sua. A gente não pode falar aqui no espiritismo. Lá fora a gente fala. E a gente profere aquela palavra meiga. Quando a gente não profere, a gente fica com aquele rancor dentro da gente, emanando energias negativas. Olha a oportunidade da gente fazer o bem. Se aquele irmão fechou a gente, muito provavelmente ele vai continuar fechando outros. E com o mundo hoje, violento do jeito que a gente vive, ele tem chance de encontrar alguém que arrume uma confusão séria com ele, não tem? Qual é a nossa oportunidade? Se ele passou por nós e nos fechou, ele está nos dando uma chance de nós fazermos pelo menos uma oração para ele. Pelo menos a gente pedir que esse irmão se acalme, mude a forma dele dirigir. E não tenham dúvida que a gente consegue, porque a nossa oração ela tem tanta força, o nosso pensamento tem tanta força, tanto pelo bem quanto pelo mal, tá? Eu tenho um amigo meu, que um dia eu fiquei triste até com ele. A gente estava almoçando, e aí o sócio dele tinha feito uma coisa lá que ele não gostou. Aí ele falou assim para mim, poxa, fulano fez isso assim, assim, assado. Mas também comigo não é assim não, é só eu pensar no nome da pessoa e já acontece uma tragédia. Eu olhei assim, aí ele começou a contar os vários casos dele. Tudo que ele pensava, que alguém fizesse alguma coisa para ele, que o desagradasse, e ele ia lá e vibrava, pensava alguma coisa ruim para aquela pessoa, e acontecia uma tragédia. Não deu uns 10 minutos, que a gente estava ali conversando na mesa, liga o sócio dele, dizendo que tinha batido com o carro, e que tinha acabado o carro dele, e que estava no hospital. E ele me falou, sabe o quê? Está vendo aí como eu sou forte? É só eu pensar que acontece. Infelizmente, ele tem razão. O nosso pensamento tem muita força. Se nós ficamos pensando mal de alguém, a gente consegue criar aquele mal. Se nós pensamos o bem, nós conseguimos criar o bem. Quantas pessoas a gente não vê que estão nessa situação? Que pensam mal de alguém e aquilo ali vai lá e acontece. Então, durante toda a nossa vida, a gente tem que se preocupar em pensar coisas boas, em fazer oração para o nosso próximo. Isso está na mão de qualquer um. Aqueles que podem falar e os que não podem. Aqueles que têm condições financeiras e os que não têm. Aqueles que têm a capacidade da locomoção e os que não têm. Fazer oração pelo nosso próximo está às mãos, está na condição de cada um de nós. Então a caridade, ela não tem limite. Se eu posso ajudar materialmente, eu vou lá e ajudo. Se eu posso ajudar com uma palavra, eu vou lá e ajudo. Se eu posso ajudar com uma oração, eu vou lá e ajudo. Eu tenho que fazer aquilo que estiver ao meu alcance, tudo que estiver no meu alcance, para ajudar o meu próximo. E aí a gente vai começar a entender esse verdadeiro missionário, esse verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que sai por aí pregando o espiritismo aos 4 cantos, ou pregando o catolicismo, ou pregando qualquer outra religião. O verdadeiro profeta é aquele que tem uma concordância das suas palavras e dos seus atos. É aquele que consegue falar uma coisa e fazer e praticar exatamente a mesma coisa. Esse é o verdadeiro profeta. Esses somos nós. Ah, Américo, ainda não estou nessa não. Calmem, eu também não estou.
mas é o que a gente tem que brigar o tempo todo para isso. O Espiritismo não é feito de homens perfeitos. O Espiritismo, como está bem lá no Livro dos Espíritos, que nós temos a nossa consciência, temos na nossa consciência a lei de Deus. Cada um de nós tem que se esforçar para ser hoje melhor do que foi ontem. Isso é o que marca um verdadeiro espírita. Isso é o que marca um verdadeiro evangélico, um verdadeiro cristão. É o esforço que a gente depreende para ser cada dia melhor do que o dia anterior. Quando cada um de nós conseguir fazer isso, nós estamos num bom caminho. Todos temos que buscar isso. Ah, Américo, mas é difícil porque você deu o exemplo do trânsito. Esse aí é um que eu sei que eu não consigo. Quando eu sair ali fora, se alguém me fechar, eu vou falar aquela palavra bonita. Tentem hoje não falar. Essa é a nossa briga. É dia a dia. A nossa briga é conosco. Cada um dos dias eu vou tentar fazer isso. Que chegue alguém hoje e dê uma fechada na gente, para a gente testar. Que a gente consiga fazer uma oração por aquela pessoa. Se eu não conseguir hoje, também não vou me martirizar. Mas eu vou pedir a Deus para que me dê forças, para que na próxima oportunidade eu consiga fazer aquilo ali. Senão, eu serei esse falso profeta. Aqui em Mateus capítulo 7, versículo 3, está escrito: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Então, talvez mais importante do que a gente conhecer o falso profeta que se apresenta a nós, ou seja, mais importante do que nós reconhecermos os outros como falsos profetas, é nós nos reconhecermos como verdadeiros ou falsos profetas. A minha obrigação não é fazer com que o outro deixe de fazer coisas erradas. A minha obrigação é fazer com que eu pare de cometer os meus erros. Cada um de nós aqui veio com essa obrigação. Cada um de nós tem que a cada dia tentar melhorar um pouquinho. Lógico que a gente, como eu comecei falando aqui, como a gente está encerrando agora, vamos relembrar lá do iniciozinho, como eu comecei falando, é importante que a gente não siga imitando as pessoas ou repetindo, fazendo tudo que nos dizem sem submeter aquilo ali ao crivo da nossa razão. É importante que a gente saiba que a gente só deve seguir aqueles seres de luz que de fato conseguem mostrar as suas boas obras. Só que isso não me desobriga de tentar descobrir em mim se sou ou não, ou se estou ou não a caminho desse verdadeiro profeta. Quais são as características do verdadeiro profeta? Boas obras. A verdadeira árvore se reconhece pelos frutos. Está lá escrito: de árvores boas sairão frutos bons, de árvores maus sairão frutos maus. Então, todas as vezes que nós vermos, que nós observarmos alguém dando bons frutos, fazendo a caridade, praticando o amor ao próximo, a gente sabe que aquela ali é uma árvore boa. E todas as vezes que a gente ver alguém tentando se promover, tentando mostrar que é o verdadeiro profeta, ali a gente está diante de um falso profeta. Porque os verdadeiros profetas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica que eles são adivinhados, eles são observados, eles não precisam de marketing. Eles não precisam sair por aí falando: olha, eu sou um profeta. As pessoas descobrem, esses espíritos missionários não conseguem passar despercebidos pela terra. Por mais humildes, por mais quietos que eles sejam, as suas obras são de tanto vulto, são em quantidade tão grande, como Chico Xavier, por exemplo. São tantas obras, tantos atos no bem,
que é impossível que ele fique sem ser descoberto. Então, os verdadeiros profetas, eles são descobertos. Desconfiemos de tudo que seja má. A gente tem que desconfiar daquele que se diz. Desconfiemos de toda cura miraculosa, de toda cura paga. Olha, você vai se curar, você vai receber um terreninho lá no céu, se você pagar tanto aqui para mim. Seja no espiritismo ou em qualquer religião. Não podemos usar as religiões para angariar fundos, para ficar rico ou qualquer coisa do tipo. Temos a obrigação de entender que a nossa religião é para nos transformar em seres humanos melhores e para nos levar à caridade. Mais nada. Se a gente entender isso, aí sim a gente está no caminho de ser um verdadeiro profeta. Muito obrigado, fiquem com Deus.